O capítulo oitavo, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim, foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou oitavo do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo Samuel, primeiro Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9, ou o nono capítulo de Segunda Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de dois textos, o primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de Segunda Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo oitavo, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas,
Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom, e Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão, repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou 8º do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9, ou o 9º capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de 2 textos, o primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi.
de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas, né, pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou oitavo do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9, ou o 9º capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de dois textos, né? O primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro
para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou oitavo do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9 ou o nono capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de dois textos, né? O primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim, foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou oitavo do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9 ou o nono capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de dois textos, né? O primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título,
E vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou 8º do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9, ou o 9º capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de 2 textos, o primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, né? O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados.
Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim, foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elat, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhes navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Repetindo, 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse foi o pequeno e curto capítulo 8 ou 8º do segundo livro das Crônicas. Neste canal, o meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis, do primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. E eu já fiz isso, ou seja, já concluí inteiramente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Crônicas e atualmente estou no segundo livro de Crônicas. Já gravei também Apocalipse, que é o último livro. No próximo vídeo, o capítulo 9, ou o 9º capítulo de 2ª Crônicas, que traz o relato ou a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, além de dois textos, o primeiro sobre o esplendor do reino de Salomão e por fim a morte de Salomão, que ocorre então no capítulo 9 de 2ª Crônicas. No vídeo anterior, capítulo 8, que deixaria aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu! O capítulo 8º, ou então o capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, trata sobre outros feitos de Salomão, esse é o título, e vamos lá, O texto é bem curto. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate e Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, abre aspas, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados, fecha aspas. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, a festa das cabanas, de acordo com a ordem de seu pai Davi. Designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas, e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias.
Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas, né, pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram